Abram suas Bíblias em Atos 13, 36. Que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, primeiramente queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, de acordarmos e sentirmos a beleza da tua santidade, de respirar, porque o Senhor é o fôlego da nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. A tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Clareia nossa mente, Senhor. Nos dá discernimento da tua palavra, entendimento. E que essa palavra, primeiramente, ela foi ministrada ao meu coração, que ela possa repousar em um coração fértil e que possa produzir frutos de restauração, frutos de consolo, de conforto, de paz. Enfim, a tua palavra, ela é faca de dois gumes. Ela tanto divide alma e espírito. E já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu quero fazer um comentário sobre o Davi, né? Este versículo, ele mostra que a vida de Davi não foi uma vida em vão. Não foi uma vida que foi por acaso. Ela teve um propósito do Senhor sobre a vida de Davi. E a vida de Davi deixou um legado eterno, que até hoje nós falamos das histórias de Davi, da Bíblia, né? Davi, ele foi um homem que amava a Deus intensamente, por isso ele serviu a Deus de todo o seu coração. Ou seja, a vida de Davi esteve alinhada com os planos de Deus. A Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Esse título que Davi ganhou não fala de perfeição, e sim fala de um coração que foi alinhado com a vontade do Senhor. E não porque Davi era perfeito, pois Davi, ele caiu em muitos pecados. Ele cometeu coisas terríveis, como, por exemplo, adultério, homicídio, mentiras. Então, ele teve uma vida bem tenebrosa. Mas algo tinha no coração de Davi. Era um diferencial que, mesmo diante de tantos erros que Davi fez, Davi tinha no coração dele 5 valores. Primeiro valor, que ele valorizava a presença de Deus. Ele desejava estar perto do Senhor sempre. Ele confiava plenamente em Deus. Ele obedecia e ele submetia às vontades do Senhor. Ele tinha prazer na palavra do Senhor, que é na lei do Senhor, é a palavra. Se nós, mulheres, tivermos esses 5 valores dentro do nosso coração, nós somos as mulheres que agradam ao Senhor. Porque Davi foi um homem falho, um homem pecador. Mas o diferencial que ele tinha era que ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração que se arrependia. E ele dizia assim, que confiava plenamente no Senhor. E eu quero dizer a vocês que cada mulher aqui que está presente, assim como Davi, cada mulher aqui presente tem um papel único e significante. E muito necessário no reino de Deus. Deus, ele nos colocou mulheres nessa geração por um motivo e por um propósito muito especial. Não tenham dúvida disso. O tema que eu coloquei nessa mensagem, ele veio de uma palavra que a coordenadora Luana falou terça-feira. E eu não sabia, tá, gente, que eu vinha ministrar a palavra aqui hoje. A minha pastora falou comigo hoje, que foi naturalmente. Mas como soldado tem que estar preparado.
E eu já vinha começando a fazer esse sermão, só que o tema eu não tinha colocado ainda. Só que a coordenadora Luana, na terça-feira aqui, que a gente teve aquele livramento do choque, ela falou uma coisa muito importante que eu fiquei assim pensando, que palavra abençoada para fazer um sermão. E me lembrei também do nosso pastor Jonathan, que a mente do pregador, quando vê uma palavra, pesca logo, né? Pega logo, fisga, para dizer, poxa, isso aqui dá um abençoado sermão. E a coordenadora Luana falou assim, como é necessário ter homens aqui dentro da igreja, na obra. E essa palavra necessária ficou na minha mente. Caraca, que palavra. Aí eu coloquei esse tema. Seja necessária e disponível no reino de Deus. Amém? Imaginem, minhas irmãs, um corpo humano sem uma parte essencial, como, por exemplo, um coração doente ou um pulmão, você só com um pulmão. O nosso corpo humano, ele pode até existir, mas ele não funciona plenamente nem completamente, não é verdade? Bem, assim também é no reino de Deus. Cada mulher é uma parte indispensável no propósito divino do Senhor. Quando entendemos que somos necessários, irmãos, e temos que ser disponíveis no reino de Deus, você sabia que a nossa vida ganha um sentido, ganha um propósito, que a gente olha assim, poxa, assim, é um propósito de Deus, é um propósito eterno. E eu separei aqui 4 tópicos, 4 pilares que eu gostaria de expor com vocês, que vou compartilhar com vocês a importância de sermos mulheres necessárias e disponíveis no reino de Deus. O primeiro tópico que eu quero expor com vocês diz assim: reconheça a sua identidade em Cristo. Primeiramente, nós temos que reconhecer a nossa identidade como filhas. Primeiramente, somos filhas de Deus. E depois somos servas preciosas do Senhor. É por isso que nós somos tão necessárias no reino de Deus. E explicando esse texto, eu trouxe Efésios 2:10. Pode colocar aí, por gentileza. Em Efésios 2:10 diz assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Irmãos, explicando esse versículo, não somos salvos pelas obras, tá? Nós somos salvos para as obras. Não somos salvos pelas obras, mas mais para as obras. As boas obras já foram preparadas por Deus. Ele, antes mesmo dele nascer, antes mesmo de nascermos, nós nascermos, nossa missão é vivê-las e praticá-las. Quero dizer que você não é obra do acaso. Nenhuma mulher que está aqui dentro é obra do acaso. Saiba que fomos criadas com um propósito específico no reino de Deus. Você não é apenas participante. Não é só espectadora, você é filha. E além de ser filha, você é serva. E uma serva essencial e muito necessária no reino do Senhor. Aplicando esse texto para as nossas vidas, nós estamos vivendo, minhas irmãs, um mundo em que há uma valorização de padrões. E que padrões são esses? São padrões de sucesso, padrões de beleza, padrões de status e de títulos. É isso que o mundo secular está valorizando. Mas eu quero dizer a vocês que vocês têm que lembrar que o valor de vocês está em quem vocês é em Cristo, não o que o mundo diz que você é. Entendeu? Amém? E o segundo tópico, eu quero dizer a vocês que nós temos que usar os nossos dons e talentos que Deus nos confiou. O texto de apoio que eu trouxe está em 1 Pedro 4:10.
que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Este versículo, ele nos ensina que todos nós recebemos o dom. Todos nós. Não há cristão sem propósito. O dom não é para a gente se autopromover. O dom é sim para nós servirmos o nosso próximo. Primeiramente servir a Deus e em seguida servir ao nosso próximo. Cada mulher aqui tem um dom, tem um talento. Umas ainda não sabem, outras estão tentando descobrir ainda. E tem muitas que têm, mas já enterraram, engavetaram. E a gente tem que orar para que o Senhor desperte em nós mulheres, o dom. Porque o dom, é como eu disse, não é para a gente se autopromover. É para a gente servir a obra do Senhor e servir ao nosso próximo. E Deus, irmãos, Ele capacitou cada mulher com dons singulares. O que é dons singulares? Eu vou dizer a vocês o que é dons singulares. Dons singulares são dons únicos, específicos e diferentes. Cada uma de nós aqui tem um dom diferente um da outra. E é isso que faz a junção dos dons e talentos serem muito importantes na obra do Senhor, para todos nós. O Senhor, irmãos, aplicando para nossas vidas esse texto, o Senhor deseja que você identifique o seu dom e coloque ele em prática. Não adianta a gente ter um dom e a gente enterrá-lo, a gente engavetá-lo. Porque quando a gente administra bem os nossos dons, Deus diz que a gente se torna administradores da graça dele. E isso é muito lindo, porque a gente vai usar os nossos dons e talentos na igreja para todos serem envolvidos naqueles dons e talentos. Eu tenho um dom para uma coisa, eu tenho um dom para outra, então ali todas nós nos juntamos e juntas somos mais fortes no Senhor. E o Senhor, Ele deseja que a gente identifique o nosso dom. Sabe para quê, meus irmãos? Para a gente cuidar de outras mulheres, seja na intercessão, seja aqui no louvor, como agora, parabéns para as meninas, né, que estavam aqui estreando. Deus nos presenteou para um propósito, para você ser útil na obra dele. E o terceiro tópico, influencie sua geração com fé e com coragem. O texto de apoio que eu trouxe está em Esther 4:14. Que diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse texto aqui, irmãos, mostra que Esther entendeu a sua necessidade e propósito no reino de Deus. Deus colocou ela naquela posição. Foi estratégia do Senhor. Foi uma posição estratégica para livrar o seu povo da destruição. E ao mesmo tempo, ele manifestar a sua soberania sobre aquele lugar. Deus, irmãos, levanta mulheres em lugares intencionais e estratégicos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é intencional e ele é estratégico. Mulheres para serem voz de transformação, de salvação, de libertação, uma voz de conforto. Às vezes tem mulheres que chegam ali na porta, precisam só de um abraço, só de um aperto de mão. E hoje em dia, irmãs, o mundo que estamos vivendo, o mundo está muito corrompido. Eu sei que a gente não gosta de ouvir coisas terríveis que está passando, mas ontem eu vi no Instagram que
um esposo matou a esposa de marretada num prédio. As pessoas estão tão frias, estão tão sem amor ao próximo, que os moradores ficaram tudo olhando lá de cima. Eu disse a meu esposo hoje, conversando com ele, eu vi isso ontem de noite, e eu fiquei aterrorizada. Eu disse, Senhor, faz alguma coisa, sobe ali. Não subiram, ficaram tudo olhando e filmando. A filha de 12 anos foi tentar salvar a mãe, e ele deu uma marretada no braço da criança, que quebrou o braço da criança. Eu digo isso porque é a realidade do que estamos vivendo. Tem mulheres que ficam caladas, né? Ficam aceitando relacionamentos abusivos. E a gente está vendo que o mundo está cada dia pior. O amor de muitos se esfriaram. Mas a palavra dele diz que não foi o amor de todos, né? De muitos. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa... Meu Deus, eu fico olhando assim, eu disse a meu esposo hoje, Jesus, eu estava ali olhando no celular, mas eu estava agoniada querendo salvar aquela mulher dali. Foi tanto que ele pulou, caiu no 7º andar, do 8, não sei, mas não morreu, mas foi para o hospital, mas já prenderam ele. Mas tirou a vida de uma mãe e deixou 2 filhas órfãs. E a gente precisa, irmãs, estar muito atento. E a gente precisa, como diz aqui, na palavra, a gente precisa ser luz, né? Luz no seu trabalho, na sua família, na nossa vizinhança, nas redes sociais. Um conselho com amor que eu quero dar a vocês, mulheres, não se calem diante das injustiças, mas manifeste a sua fé em Jesus, em atitudes de ousadia, fé e coragem. E o 4º tópico que eu quero deixar aqui para vocês é que permaneçam frutíferas até o fim. O texto está em João 15:16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui, irmãos, diz que o fruto, ele não é passageiro, mas ele permanece. Sabe para quê? Para revelar impacto eterno nas pessoas. Deus, ele deseja que a sua vida gere frutos, e frutos saudáveis e duradouros, para que através da sua vida, almas sejam alcançadas e vidas sejam edificadas. É o que o mundo está precisando, é da presença do Senhor. A gente convida tantas mulheres, né? Hoje mesmo eu passei o dia convidando. Mas a gente vê que as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Quando a gente fala no Zap, fala do Senhor, tem pessoas até, mulheres que quando eu falo choram no áudio, mas estão assim, adormecidas. Não vêm, não querem sair da sua zona de conforto para ouvir a palavra do Senhor. Está muito difícil, irmãos. Está difícil, mas a gente tem que perseverar no Senhor. A gente tem que insistir nelas. Porque nós podemos não salvar só uma vida, mas salvar uma família inteira. E aplicando esse versículo, nós mulheres temos que testemunhar o amor de Cristo. É o que eu estou dizendo agora. Temos que discipular outras mulheres. Temos que investir tempo, umas orando pelas outras, cuidando de outras mulheres. Porque é isso que faz a diferença no reino de Deus. É a gente alcançar vidas para Cristo. Que foi essa missão que Ele deixou para nós, né? Fazer o ID. E é muito importante nós mulheres testemunhar o amor de Cristo. Porque tem muita gente aí fora, sedentas da palavra de Deus, muita mesmo, mas estão dispersas, estão tão envolvidas nos seus próprios interesses, nas suas próprias cobiças,
né? O pecado está tomando conta do mundo. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas. A gente não pode, mas o Senhor, Ele pode. As coisas possíveis e as impossíveis Ele faz. Só que nós, como servas de Deus, temos que fazer a nossa parte, como cristão. É levar o Evangelho a toda criatura. Ela ouça ou não, mas a gente está fazendo a nossa parte. O reino de Deus, irmãos, cresce quando cada mulher sai da sua zona de conforto e decide ser necessária e ser disponível no reino de Deus. Assim como Davi cumpriu o propósito de Deus na sua vida, em sua geração. Cada mulher aqui pode deixar uma marca eterna na vida de um coração de outra mulher. Cada mulher aqui pode ser uma resposta de Deus para esta geração. Uma mulher que entende que ela é necessária e disponível no reino de Deus, irmãos, ela é um vaso útil na mão do oleiro. Ela entende que cada talento e dom que ela recebeu, o Senhor tem um propósito eterno. Amém? Ela entende que ela pode ser um instrumento de quê? Um instrumento de transformação, um instrumento de salvação na vida de outra mulher. Porque ela não se limita ao natural, mas quando a mulher ela crê que Deus pode usá-la como um instrumento, ela pode viver o sobrenatural de Deus e impactar muitas vidas. E ela caminha sempre com um propósito, irmãos, com direção de Deus. É o que a gente tem que fazer, a gente tem que caminhar com direção à direção do Senhor. Porque se a gente andar pelas nossas próprias vontades, a gente vai se frustrar lá na frente. A gente tem que se alinhar, como Davi fez, ao Senhor. Alinhar o coração dele com o coração do Senhor. É por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque esses valores que ele tinha no coração, hoje está tão difícil a gente encontrar pessoas, né? Esse coração. Mas não é impossível. E eu quero declarar que, desde já, que nenhuma de nós aqui estamos aqui por acaso. Não estamos aqui em vão. Toda mulher tem um potencial muito intenso e grande no reino de Deus. E é muito necessária. Não só acho que sobe aqui no púlpito. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Mas aquelas que intercedem, que oram, que aconselham, que visitam as outras mulheres. Até um pequeno ato que a gente faz aqui na igreja, que eu ainda faço, irmãos, e vou fazer sempre. Até um copo que a gente apanha no chão, no templo, a gente pode achar até que é insignificante, né? Mas não. Para Deus é muito indispensável você apanhar um copo no chão. Por quê? Porque Deus, ele valoriza a simplicidade. Deus, ele é simples. Ele é humilde. E esse ato é tão pequeno que a gente, aos olhos humanos, a gente pode dizer assim, apanhar um copo, insignificante, mas não é. Porque no reino do Senhor a gente precisa ser disponível e necessária. Deus, ele valoriza a simplicidade, como eu disse. E cada ato de uma mulher na obra de Deus, cada ato que a gente faz na obra do Senhor, pode sim, como eu disse, salvar uma vida. Nós, como mulheres, temos a missão de incentivar outras mulheres. Não apenas delas só ouvir o Evangelho, mas também delas se envolverem na obra de Deus. E as mulheres, elas são mais, eu digo assim, são mais fáceis de se comunicarem uma com as outras do que os homens. Os homens, eles são mais fechados. Mas nós, mulheres, fazemos trabalho de formiguinha, uma vai passando para a outra, rapidinho, a gente enche, a gente começa a fluir no reino do Senhor. E é muito importante isso para todas nós. A obra do Senhor, ela está precisando de mulheres com dons e talentos. E com tempo para tocar a obra dele para frente.
Quando a gente usa nossos dons, como eu disse, nós tornamos boas administradoras da graça do Senhor. Cada mulher aqui presente tem um chamado específico no reino de Deus. Cada mulher, além de ter um chamado, tem um propósito e tem um lugar no coração de Deus. Nós não somos apenas participantes, nós somos essencial no reino do Senhor. Você é valiosa, você é escolhida, é indispensável. Cada mulher aqui é importante no reino do Senhor. Nós mulheres somos muito importantes no reino do Senhor. Você é importante, Betinha. Você é importante, Luciene. Você é importante, pastora Gisele. Você é importante, pastora Elisângela. Você é importante, Eduarda. Você é importante, Bethany, que aí está carregando um Czinho lindo no ventre. Você é importante, Graça. Você é importante, Somália. Todas nós somos importantes no reino de Deus. Todas nós temos um valor singular para Deus. Cada uma de nós temos uma particularidade que Deus trata conosco. De nossas falhas e nossas qualidades. O Senhor conhece o coração de todas nós aqui. Conhece as nossas fraquezas e conhece também as nossas forças. Amém. Porque Deus, irmãos, Deus usou mulheres na Bíblia, mulheres que não tinham cargos, mas algo muito importante que essas mulheres tinham era entrega. E Esther, Ruth, Ana, Maria, não tinha cargo nenhum, mas elas tinham uma entrega e a chave delas serem tão necessária no reino de Deus foi justamente a entrega. Amém? Porque Deus, Ele não procura títulos, Ele não procura status, não procura posição. O que Deus procura é um coração de uma mulher disposta a se entregar a Ele de todo o coração. Ser necessário, irmãos, é deixarmos marcas e um bom legado eterno. Lembre-se que fazemos no reino de Deus ecoa para a eternidade. A gente vai passar, mas a gente pode deixar um legado aqui. Que muitas pessoas vão dizer, nossa, fulaninha fez isso, ela fazia isso. Que legado ela deixou? E são os bons legados que vai deixar todos na lembrança boa, lembranças eternas. E até hoje a gente fala das histórias de Davi. Sempre que alguém sobe aqui nesse púlpito, sempre fala de Davi, como ele deixou um legado. E ele disse assim, no Salmo 27:4. Ele disse assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E eu quero dizer a vocês que vocês não estão no reino vocês não estão no reino por acaso. Mas porque Deus conta com a sua disposição, com a minha disposição, com a nossa entrega. E nós cumprimos o propósito que Deus tem para a nossa vida. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada uma de nós aqui. Cada uma de nós. Você não está no reino por acaso, de jeito nenhum. Talvez o que você faça para Deus pareça ser pequeno aos seus olhos. Mas, ou então até para olhos de outros humanos, mas para Deus, Deus está vendo tudo. Que a gente faz, que as pessoas não veem, mas o Senhor está vendo. Ele vê quando a gente faz de todo o nosso coração. Porque Ele é o único que sonda, né? Os nossos corações é Ele. E hoje o Senhor, Ele nos chama a entender, a sermos necessárias e disponíveis no reino dEle. Que nesta noite, né, o Espírito Santo, Ele fale profundamente ao nosso coração, nos despertando a viver como muitas mulheres necessárias. A mulher necessária, ela vive de forma disponível, ela vive de forma intencional, frutífera
E a mulher, quando ela é disposta, ela é missionária. Minhas irmãs, o Senhor hoje, Ele nos chama a nós vivermos uma vida, a nós não vivermos uma vida vazia, sem sentido. Ele nos chama a sermos necessárias no reino do Senhor. Existem vidas aqui esperando pelo seu sim. Hoje o Espírito Santo, ele faz uma pergunta para vocês. Você quer ser apenas mais um número dentro da igreja? Ou você quer ser uma mulher que marca gerações para a glória de Deus? O reino de Deus, irmãos, precisa de mulheres que sejam necessárias, mas também disponíveis. Eu estava vendo uma ministração da Viviane Martinello, que eu gosto muito, quase todos os dias eu vejo as ministrações dela. Ela disse que uma vez ela foi sensível à voz do Senhor. Ela estava ministrando e o Senhor falou com ela: solta esse microfone. Eu não quero você ministrando em 4 paredes. Eu quero você ministrando lá, em presídios. E aqui, irmãos, vocês mulheres podem ser usadas, não só aqui em 4 paredes, mas na sua comunidade, na vizinhança, em hospitais, no presídio. E a Viviane Martinello, ela obedeceu ao Senhor. Ela parou de ministrar nas 4 paredes e ela foi no presídio. Falou do Evangelho de Deus. As mulheres lá cheias de pecado, as mulheres estavam cativas, presas pelo pecado, e ela foi lá e teve umas 10 a 12 mulheres que se converteram. Depois que se soltaram, foram para a casa de Isabel, que é uma reunião que a Viviane Martinello faz de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras. E as mulheres foram libertas. Por quê? Porque ela foi sensível à voz do Senhor. E quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, irmãos, a gente não é dono mais de nós. Se Deus falar para que eu e meu esposo, a gente vai ter que ministrar a palavra em outro lugar, a gente tem que ir, a gente tem que obedecer. A gente não faz nada mais de nós mesmos. Nós somos agora entregue ao Senhor. E se você hoje deseja entregar a sua vida de forma profunda, dizendo assim: Senhor, eu não quero viver em vão. Eu quero ser necessária no teu reino, na tua obra. Eu quero ser instrumento de salvação e de transformação na vida de outras mulheres. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Que vocês possam dizer ao Senhor: eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como instrumento em suas mãos. Se vocês têm um desejo no coração de vocês de servir ao Senhor de todo o seu coração, de entregar o seu serviço a Deus, em nome de Jesus, Pai, que vocês possam vir aqui na frente no altar para estar orando por vocês. Quem quer ser útil na obra do Senhor, porque na obra do Senhor não há inúteis na casa do Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Usa, Senhor, essas mulheres como instrumento em tuas mãos, Pai. Todas aqui têm dons, têm talentos, que possam ser edificadas para a glória de Deus, que elas possam glorificar o teu nome, Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui no teu reino. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Deus quer levantar nessa noite mulheres que sejam necessárias, mulheres que sejam disponíveis na obra dele. Mulheres que farão diferença na nossa igreja, em outras igrejas, na sua família, na sua vizinhança, em hospitais e até em presídios, como eu já citei. Podem ter certeza, minhas irmãs. Amém.